noite! Esse é mais um Nutri Tá On, um programa de lives semanais onde eu te ajudo a emagrecer de forma descomplicada e saudável. Eu sou a Alana, para quem não me conhece, sou nutricionista e o tema da Nutri Tá On de hoje é como não deixar o fim de semana atrapalhar o seu emagrecimento. Bom, o fim de semana aí para muitas pessoas se torna um problema, né, na dieta. Muitas pessoas não conseguem manter a rotina durante o fim de semana e acabam não conseguindo ter resultados por mais que façam durante a semana tudo certinho, tudo dentro ali do plano alimentar, mas tem essa dificuldade com o fim de semana. Normalmente essas pessoas, elas veem o final de semana como dia de quê? Dia do lixo, né? Dia de chutar o balde. Muitas pessoas veem assim. Quem tiver aí, Karen, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Me vendo? Qualquer coisa, comenta aí se tiver alguma coisa errada. Bom, então eu achei importante, né, falar disso porque atrapalha muito o emagrecimento das pessoas. Eu mesma já passei por isso de achar que o final de semana era um dia livre para comer o que eu quisesse. Por mais que me controlasse, mesmo assim, às vezes acabava saindo muito ali da rotina. Obrigada, Karen. E aí as pessoas perguntavam assim pra mim, mas você come direitinho, né? Aí eu falava assim, mas no fim de semana eu me permito comer o que eu quiser. Tá totalmente errada, né? Porque vocês vão ver que não é bem assim que funciona. Tá? Então eu sei que o final de semana ele envolve situações, programações, coisas que durante a semana é uma rotina totalmente diferente. Então a gente fica mesmo mais exposto a coisas que a gente não estaria normalmente durante a semana, por isso que acaba sendo um pouquinho mais complicado. Mas eu vou explicar por que isso atrapalha aqui hoje, tá? Conversar sobre isso. E depois vou te dar, explicar algumas formas de como você pode lidar melhor com isso e aí garantir o seu resultado de emagrecimento, certo? Então, qual o problema de você pensar desse jeito, como eu falei, né? Então, fim de semana, eu faço tudo certinho. No fim de semana, eu não tô nem aí, eu chuto o balde mesmo. Qual que é o problema disso? O seu corpo, ele não tira folga no fim de semana, né? Ele está em funcionamento permanente. Então, independente do dia da semana que seja, ele está funcionando. Então, o seu metabolismo, tudo que acontece durante a semana, no fim de semana também acontece. Então, a gente tem essa falsa ideia, né? As pessoas têm essa falsa ideia de que chegou o fim de semana, é dia de ter uma folguinha, tá? E aí acaba exagerando, com coisas que não fez durante a semana, acaba fazendo no final de semana. E aí vem as despedidas, né? Muitas pessoas fazem isso de, no fim de semana é bem mais exagerada, então eu já comecei no sábado a exagerar, então já que eu comecei, eu vou continuar. E aí na segunda-feira, é o famoso segunda-feira a gente vê, né? Que nunca vê nada e aí sempre fica nessa de exagerar no final de semana e segunda-feira começa a dieta. Exagera no final de semana e segunda-feira começa tudo de novo. Entra nesse ciclo, não consegue ter resultado e isso é muito frustrante também às vezes, né? E sabe essa coisa também de fim de semana, tem gente que pensa assim, fim de semana é meu dia de comer pizza, né? Eu não abro mão. Toda sexta-feira eu como X coisa lá, sei lá, tem uma coisa que ela sempre faz. E tudo bem, mesmo que não seja uma coisa exagerada, às vezes é um problema você colocar isso como regra da sua alimentação. Porque o que é a exceção da dieta? É você comer alguma coisa fora dali o que é a sua rotina normal, por isso que é uma exceção. Uma exceção, ela não é programada, né? Você não programa dia e horário para ela acontecer. Quando você faz isso, você já está contando que naquele dia você vai comer aquela coisa. Então você já fica na ansiedade esperando aquele dia chegar. Por isso que não é muito legal você deixar o fim de semana para fazer ali todas as suas vontades, porque provavelmente você vai acabar exagerando, né? Você se guardou todos esses dias para chegar ali no fim de semana e fazer isso. E aí acaba criando um hábito mesmo, né? Que nem eu falei, tem pessoas que toda sexta-feira à noite come pizza, porque já tornou aquilo um hábito. Ela nem quer comer outra coisa porque ela sabe que sexta-feira
é o dia dela comer pizza. Ou bebe no fim de semana, né? No domingo eu preciso beber minha cervejinha ali. E isso é ruim porque acaba criando esse hábito. Então a exceção, ela deixa de ser uma exceção nesse caso e acaba virando uma regra, porque vira toda vez que chega tal dia eu faço tal coisa. Isso já não é mais uma exceção, é uma regra. E essas coisas assim não podem ser regras, tá? Pensa assim, para explicar por que isso é ruim no seu processo, no seu processo aí de emagrecimento, né? Você sai tanto assim da rotina no fim de semana. Se você estiver tomando algum remédio que o médico te prescreveu, você faz isso só durante a semana? Provavelmente não, né? Você não vai fazer isso só durante a semana. Se os dias que ele pediu para você tomar o remédio inclui sábado e domingo, você vai ter que tomar, porque senão o efeito não é o mesmo, né? Se você está economizando dinheiro, aí você durante a semana ali você tá firme, economizando tudo, só tá gastando com o que é essencial ali nos gastos do dia a dia. E aí chega o final de semana, você fala, não, mas eu mereço, então o fim de semana eu vou gastar mais. E aí, o que você se comprometeu ali em guardar, em juntar para fazer determinada coisa, sei lá, que você queira fazer, vai ficar comprometido, não vai? Porque você tem que pensar em todos os dias, de você fazer essa economia todos os dias, porque não faz sentido você se restringir tanto durante a semana ali, juntando o seu dinheiro, né? Se restringir muito e chegar no final de semana você falar, hoje não tem regra, eu vou gastar o quanto eu quiser. Não faz sentido, a balança, né? A conta não vai fechar. Então, na alimentação é a mesma coisa. Então, se durante a semana você tem um consumo energético ali, calórico, muito alto, normal, e tá seguindo ali o plano alimentar, beleza. E chegou no final de semana, você ultrapassa essa quantidade, isso vai se refletir sim nos seus resultados. Vai ter consequência isso, né? Nosso corpo tá a todo momento funcionando. E para você ter uma ideia, fazendo uma conta rápida aqui de final de semana. Se a gente pegar um mês aí que tem 4 semanas e contando que você vai fazer essa exceção 2 dias da semana, né? Que eu tô contando o final de semana como sábado e domingo. Tem pessoas que já começam a contar o final de semana na sexta-feira e não é, né? Já começa a extrapolar na sexta-feira. Então, considerando que sejam 2 finais de semana, toda semana durante o mês, seriam 4 semanas, seriam 8 dias. Então, vamos supor que nesses 8 dias, você fez a semana certinho, do jeito que tinha que fazer. Só que durante esses 8 dias no mês, você ultrapassou ali 300 calorias do que você tinha que consumir nesses 8 dias no mês, tá? Eu fiz uma continha aqui só pra você, presta atenção nisso, para tudo que você está fazendo e presta atenção para você entender por que isso atrapalha, tá? Então vamos supor que você tenha ultrapassado ali cada dia desses, durante esses 8 dias, 300 calorias. Eu não sei se você já sabe, mas a cada 7.000 calorias que a gente consome ou que a gente gasta, isso significa 1 kg de gordura. Então, se eu consumir 7.000 calorias a mais do que eu preciso, eu engordo 1 kg. Se eu gastar 7.000 calorias a mais do que eu preciso, eu emagreço 1 kg. Então, a cada 7.000 calorias você conta 1 kg. Então, fazendo essa conta, né, de 8 dias, eu consumindo 300 calorias a mais, considerando que seriam 2 dias do fim de semana, eu teria ali no meu mês 2.400 calorias a mais do que eu teria que ter consumido, tá? No mês. Se você multiplicar isso por 12 meses, em 12 meses você teria a mais 28.800 calorias. Mas o que significa isso, Alana? Então, multiplicando esse valor por 2, que seriam 2 anos, em 2 anos, se eu pegar esse valor e dividir pelas 7.000 calorias, que significa que é 1 quilo, em 2 anos eu engordaria 8 quilos. 8,2 kg, para ser mais exato. Então, voltando, para você entender, para quem entrou agora.
Por que exagerar nos finais, fazer tudo certinho durante a semana e exagerar nos finais de semana tem um impacto tão grande na sua dieta e no seu resultado de emagrecimento? Eu dei um exemplo. Se eu pegar 2 dias do final de semana no mês, são 8 dias. Se eu ultrapassar 300 calorias nesses 8 dias, eu chego numa conta aqui de que eu vou engordar durante 2 anos 8 quilos, mais de 8 quilos. Olha a diferença que faz. E olha, para você consumir 300 calorias a mais do que você precisa no dia, é assim, ó. É muito fácil. Porque só um pedaço de pizza, dependendo da pizza, já tem mais do que isso. Então, assim, isso não é pra falar pra vocês não comerem, não faz sentido, né, eu falar isso, porque eu super defendo que não é pra fazer dieta restritiva. Mas só pra você ter uma ideia de que às vezes chega gente pra mim e fala assim que faz, e eu sei que a pessoa faz, né, porque ela manda registro pra mim, eu vejo que tá tudo certinho ali, e eu sei que a pessoa é uma pessoa regrada. Só que chega o final de semana, ela dá essas escapadas aí, muito grandes, né? Então, num resumo aí, de 2 anos, se ela fizesse isso, ela engordaria 8 quilos. É por isso que muitas pessoas engordam e falam, nossa, passou em 5 anos eu engordei 10 quilos, né? Ou até mais. Entrei num serviço lá que as pessoas comem muito, toda hora tá beliscando, eu engordei 10 quilos em 5 anos. Eu vejo muitas pessoas falarem isso. No meu outro trabalho tinha gente que falava, né? Quando eu entrei, eu fiquei 7 anos lá. E aí, quando eu entrei, a primeira coisa que falaram pra mim é que eu ia engordar, porque todo mundo que entrava lá engordava, né? E eu tive colegas de trabalho que engordaram bastante durante o tempo que eu fiquei lá, em 7 anos. E eu não engordei, continuei na mesma coisa que eu tava, até emagreci um pouco. Porque eu tinha essa noção, né, de que mesmo que fosse um pouquinho a cada dia, isso ia fazer diferença no total. Então, prestem bastante atenção nisso, né? De não achar que é só um pouquinho por final de semana, que não é. Que fazendo a conta, você vê que aumenta bastante. Parece uma quantidade até inocente, né? 300 calorias em 2 dias por semana não vai fazer diferença. E faz. O máximo que você vai conseguir, às vezes, é se manter do jeito que você está, e às vezes se seu objetivo é emagrecer, você não vai ficar contente, né, porque você quer reduzir. Então, se você continuar, às vezes fica elas por elas, se você faz exercício, né, se a pessoa não faz exercício, pior ainda, mas em alguns casos a pessoa até ganha peso, né, acumula gordura, porque faz esses acúmulos, vai fazendo durante esse tempo, achando que é uma quantidade inocente. Quando você vai fazer o cálculo, como eu expliquei aqui, você vê que em 2 anos você consegue engordar, 8 quilos, é muita coisa, tá? Isso considerando que, assim, esse valor a mais que a pessoa consumiu nesses 8 dias no mês, né, são 8 dias só. Eu tô considerando que durante a semana ela fez tudo direitinho, do jeito que tinha que fazer, né? O que não acontece na maioria das vezes, porque muitas vezes a pessoa dá umas escapadas até durante a semana. E aí fica complicado, porque a conta acaba não fechando. Então, se você não tem, você acha que faz uma dieta legal, que você se exercita, e mesmo assim você não está tendo resultado, está ficando sempre na mesma, tenta avaliar o seu final de semana como que está sendo. Se realmente está sendo ali no limite, se você está conseguindo ponderar as coisas, ou se você realmente está exagerando, está chutando balde sempre, tá? É importante prestar atenção nisso. E o que deixa isso ainda pior? Então, chegou o final de semana, além de algumas pessoas acharem que é o dia de você fazer sua refeição livre, né? Comer o que você quer, não só ser o dia de fazer uma refeição livre. A pessoa quer fazer todas as refeições que ela quer, do jeito que ela quer. Então, muitas pessoas já começam isso já na sexta-feira à noite, né? Como eu falei, já pede uma pizza, já bebe uma cervejinha, já toma um vinho. No sábado já acorda com aquele super café da manhã, vai almoçar fora. À tarde tem um docinho. Aí, à noite no sábado, sai pra comer fora também, vai beber. No domingo já tem aquele almoço de domingo que é diferente. Enfim, quando você vai ver, foi muito além das suas necessidades. Então, além de você deixar tudo pro fim de semana, você acha
que todas as refeições é para ser liberada. E não é assim que funciona. Se você ficar fazendo isso todos os finais de semana, todas as refeições liberadas, com certeza você não vai conseguir ter resultado. Pelo que eu expliquei no início, tá? Então, os números de refeições, a quantidade de vezes que você faz isso no mês e a frequência das refeições também durante o dia ali do fim de semana fazem diferença e fazem muita diferença, não é pouco, tá? Então agora eu vou falar das 5 formas de você conseguir reduzir esses impactos que tem o final de semana num processo de emagrecimento. Porque eu entendo que para algumas pessoas o final de semana é mais difícil, pelo que eu falei no início da live, né? Você tem eventos, você às vezes vai sair para comer fora com a pessoa que você tá junto, enfim, vai ver parente, você sempre tem coisas atípicas nesses dias. Então, para você fica um pouco mais difícil se controlar nesses dias. Tem como resolver isso, né? E tem como pensar diferente em relação a isso também. Então, eu vou falar sobre 5 formas de reduzir os impactos do final de semana na dieta. A primeira delas é: não defina um dia específico para comer o que você gosta, que é o famoso dia do lixo, né? Que é o que eu estava comentando agora há pouco. Você escolher um dia para fazer todas as suas exceções é a pior coisa que você pode fazer. Você tem que ter em mente na sua cabeça que uma exceção, quando ela é bem feita, você pode fazer ela em qualquer dia da semana, inclusive numa terça-feira se tiver vontade, tá? Desde que seja, lógico, controlado em quantidade, não seja exagerado, tem essas questões. Mas a chance de você ficar guardando essa vontade para comer no final de semana, a chance é que você consuma muito mais do que você comeria no momento que você sentiu a vontade, né? Porque aí você come aquela porção lá pequena, vamos supor que seja um chocolate. Então, eu sempre oriento, né? Sentiu vontade de comer o chocolate, não compra uma barra inteira, compra uma barrinha pequenininha e come aquela porção. Então, você comeu ali e se sentiu satisfeito. Se você deixar isso final de semana é o dia de eu comer isso, eu não vou comer isso hoje, provavelmente você vai querer comer aquele chocolate, mais um monte de outras coisas. A única coisa que você precisa prestar mais atenção nesse sentido é se a todo momento você tem vontade durante a semana, que aí também não dá, precisa controlar isso, porque aí também já é uma outra questão, né? Porque atender as vontades a todo momento também não é legal. Eu preciso dizer não em alguns momentos. Mas o que eu quero explicar é isso, que você não precisa fazer do fim de semana um único dia para você atender a sua vontade, tá? Quando você consegue atender a sua vontade no momento e comer de forma controlada, é muito melhor do que esperar esse dia. E aí muitas pessoas fazem isso do que eu falei da despedida, né? O fim de semana é meu dia, então comi ali nesse dia. Por que às vezes come muito mais? Porque sabe que vai ter que esperar mais uma semana para comer de novo. Então acaba comendo tudo que é doce, mesmo que não goste tanto daquilo, porque sabe que vai passar uma semana de privação. Por isso que não é bom, tá? Segunda forma: mantenha a sua rotina de alimentação saudável também no final de semana. O que é isso, Alana? É óbvio, né? Tem que comer saudável sempre. Não, é que assim, ó, tem pessoas que deixam, chega o final de semana, ela esquece que existe fruta, ela esquece que existe vegetais, ela esquece qualquer coisa que seja referente à alimentação saudável, porque é isso que eu tô falando. Chega o final de semana, ela quer se ver livre dessa prisão que ela tá durante a semana. E se ela está pensando que isso é uma prisão, já é um problema. Isso você continuar na sua rotina no final de semana, você tem que fazer isso. Por quê? Se você já tem esse pensamento que você vai abandonar o que você fez na semana porque é ruim e só vai voltar a ver as frutas e os vegetais na segunda-feira, você já tá com um pensamento, não é um pensamento legal, né? Não é um relacionamento legal que você tem com a comida. Então, assim, chegou o final de semana, você sabe que vai ter uma exceção para você fazer,
Não é pra chegar, deu meia-noite lá de sexta para sábado, pronto, agora eu não vou comer mais fruta, não vou comer mais verdura, não vou comer mais nada disso. Agora, no final de semana, eu vou comer outras coisas que eu gosto mais. E não. Mas se você sabe que sua exceção, por exemplo, num sábado à noite você vai sair para jantar, por que é que você vai deixar de ter a sua rotina durante o dia inteiro, né? Acordar, já comer um monte de besteira, se a sua exceção é só à noite, né? Não use o já que para fazer isso. Então, já que eu vou ter que comer isso à noite, já vai sair da minha rotina, tudo bem se eu ferrar com o dia inteiro, se eu chutar o balde o dia inteiro. E não tá tudo bem não, né? Você tem que manter esse ritmo até o momento que der. Então, no momento que você for fazer a exceção, é aquele momento, não precisa ser no dia inteiro. Então, mantenha essa rotina, até mesmo para você criar o hábito de comer sempre, você tem que pôr na sua cabeça que o dia é indiferente, né? Não importa se é sábado, se é domingo, se é segunda, o tipo de alimentação saudável você vai ter que sempre consumir. E as exceções, como o nome já diz, são exceções, elas vão entrar a mais ali no seu dia. E não como as coisas principais, tá? Terceira forma, não tente fazer compensação depois de um fim de semana de exagero. Eu vejo muita gente fazendo isso, tá? É como eu falei no começo, é o famoso, na segunda eu começo tudo de novo. Então, no momento que você faz uma exceção, se sente culpado, acha que exagerou, e aí você entra nesse ciclo do já que, então já que eu comi isso, eu vou acabar com tudo, você tende a fazer isso. Então, na segunda-feira, já que eu chutei o balde hoje, na segunda-feira eu vou fazer meia hora mais de exercício, vou fazer um jejum até a noite, né, pra compensar o que eu comi a mais. E vou ficar fazendo essa compensação que não vai funcionar, porque o emagrecimento não é assim que funciona, né? Ele não funciona nesse período curto de tempo. Então, nem tanto para engordar, nem tanto para emagrecer. Então, se nesse curto período você exagerou, não acho que é fazendo a compensação no outro dia que as coisas estão resolvidas, né? Existe um processo. Então, se existe um processo, no momento que você fez isso e deu aquela exagerada, retoma o que você já estava fazendo da mesma forma. Então, vou voltar para minha rotina de exercício, vou voltar para minha rotina de alimentação saudável do mesmo jeito que eu estava fazendo antes, porque essa compensação não vai me ajudar em nada. Pelo jeito, só vai me deixar mais... Pelo contrário, só vai me deixar ainda mais ansioso para poder acabar com aquela angústia, né, de que eu comi, exagerei, eu preciso compensar. Então, não façam isso. Volta para a rotina normal, continua o que você já estava fazendo. Porque, na verdade, se você for pensar que um final de semana, se você fez isso, não vai impactar tanto assim. Agora, vários finais de semana fazendo a mesma coisa, como eu falei no início, né? Se você for somar, aí sim vai ter um impacto muito grande. Então, nunca pense que o emagrecimento acontece ali em 2, 3 dias. Ele acontece num período, né? Então, essa coisa também de ficar sempre olhando na balança. Então, aumentou 1 quilo, ai meu Deus, já fico desesperado, né? Porque ele é um processo que é um período. Então, talvez naquele intervalo de tempo alguma coisa aconteceu, ali você tá mais inchada, enfim, tem várias questões que podem ser esse 1 quilo a mais. Nem sempre isso é gordura, tá? Então, você precisa deixar que o processo aconteça. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa nos comentários. Jéssica, Ludi. Alguém tem alguma pergunta? Quem aí tem dificuldade com o final de semana? Chega o final de semana já dá desespero já. De não sei o que eu vou fazer. Já tem, como eu falei na última live, né? Tem às vezes o cônjuge aí, parceiro que vive junto, que às vezes acaba atrapalhando um pouquinho, porque quer fazer coisas diferentes. E eu falei na outra live como você pode também resolver isso. Quem não assistiu, assista. Na live que eu falei como que a gente lida com as pessoas que convivem com a gente, que acabam atrapalhando, que a gente acha que atrapalha, né? Eu expliquei lá na live como você pode lidar com isso, é muito importante também, tá?
Ó, a Jéssica falou, eu toda. É isso, gente. Achar que o final de semana é pra descontar, é pensar assim, que eu tenho uma vida tão horrível durante a semana, no final de semana eu quero relaxar. Não pode pensar desse jeito. O mais difícil é manter a organização, porque acordamos tarde, estamos cansados e queremos facilidade. Exatamente, né? Essa questão do planejamento até durante a semana já atrapalha muito, né? Muitas pessoas se queixam disso, de que não tem o momento de fazer a organização. Eu já expliquei que isso às vezes é questão de prioridade, então precisa priorizar algumas coisas. Se você acha que isso é importante, você tem que dar prioridade. Então, não tenho tempo, Alana, para fazer planejamento, não tenho tempo, minha vida é uma correria, eu estudo, eu trabalho, eu tenho filho. Mas você precisa encaixar um tempo nessa rotina. Vê ali meia hora do seu dia, 40 minutos do seu dia, 40 minutos a menos aí nas redes sociais, 40 minutos a menos assistindo Netflix, eu sempre falo Netflix, né? Não que não tenha que fazer isso também. Mas, se você está se queixando que tem problemas para se organizar, por falta de tempo, enfim, de organização, é preciso dar prioridade para essas coisas também, tá? Então, no final de semana eu entendo isso, de que acorda mais tarde, né? Então, às vezes não tem nada para preparar, já acorda às vezes na hora do almoço e se vê ali querendo mais praticidade. Então, às vezes acaba pedindo comida, mas também dá para encaixar a alimentação saudável dentro disso também. O que eu quero dizer é que não deixem o final de semana para ser uma válvula de escape, porque não deve ser desse jeito, tá? Então mantenham a rotina. Quando tiver que fazer a exceção, você vai fazer a exceção, mas sem achar que é só naquele dia. Inclusive essa exceção ela pode acontecer até durante a semana, certo? Quarta forma. Minimize os danos. Então, a partir do momento que você decidiu fazer essa exceção, porque muitas vezes você acaba indo meio que na companhia, né? Tem coisas que a gente escolhe fazer. Então, hoje eu tô com vontade, sei lá, de comer comida japonesa. Então, a gente vai num restaurante japonês, que eu tô com vontade. Mas tem vezes que a gente fala, não, eu queria manter, né? Eu tô indo bem e tal, eu queria manter na rotina do mesmo jeito, mas eu quero sair para comer fora. Então você pode minimizar isso, né? Então escolher lugares que tenham coisas que vão ser de opções para você, para as duas pessoas, né? Se for casal, enfim, que gosta de sair junto para comer fora, para que não atrapalhe tanto, né? Então você pode fazer isso. Então dentro do lugar que você tá, você pode olhar ali no cardápio quais são as melhores opções que mais se aproximam ali da sua rotina normal, né, saudável. Alguma coisa ou outra, sempre a gente vai fazer sair um pouco da rotina. Mas se é uma refeição que você tá indo às vezes por companhia, acontece isso comigo às vezes eu tô no ritmo ali, aí alguém me chama pra as amigas, vamos sair, vamos tomar um café, alguma coisa assim do tipo. E aí eu falo, poxa, eu não queria mesmo quebrar nesse dia, né? Não tô no ritmo, às vezes é um dia que eu tô seguindo certinho ali, eu não quero sair da rotina. Então, dentro daquela situação, eu tento escolher coisas que favoreçam, e eu sempre consigo fazer essa troca aí. E agora tem vezes que não, como eu falei, que você vai na intenção mesmo de comer alguma coisa diferente. Como que você pode minimizar isso também? Então, dessas opções que você tem no restaurante, ou se for delivery, alguma coisa do tipo, você pode escolher opções, sempre falo, né? Opções que tenham mais proteína, sempre, gente. Isso é para a vida de vocês. Independente de onde seja, em casa ou no restaurante, a proteína ela tem que estar sempre presente nas suas refeições. Sempre, em todas elas. Então, desde o café da manhã até o jantar ou ceia, enfim. A última refeição que você fizer, é sempre importante que você tenha ali uma porção de proteína. Isso ajuda muito na sua saciedade, regula ali os seus hormônios para que você não fique elevando o seu pico de insulina e acumulando gordura. Então, essa proteína ela tem que estar sempre presente. Então, se você vai fazer uma exceção que você não quer sair tanto da sua rotina, escolhe uma opção aí que tenha mais proteína. Para os pacientes, eu sempre indico.
Espetinho é uma ótima opção, né? Tem delivery hoje que você pode pedir espetinho. O próprio hambúrguer mesmo, o lanche de hambúrguer, porque ali, dependendo do lanche, né? Se você for comer uma porção só, tá super ok, porque você tem a porção de carboidrato que seria o pão, né? Um pão só. Tem o hambúrguer que é a proteína. Tem uma saladinha ali meio, às vezes meio tímida, mas é uma exceção, então você não vai contar muito com isso. E se você for pedir batata, alguma coisa assim, divide com alguém, não sei. Ou não pede a batata, faz dessa forma. E o refrigerante, você troca por 0, ou pede uma água com gás. Enfim, faz essas trocas. Porque isso reduz, parece que não é nada, mas reduz bastante do valor energético ali da sua refeição. Então você não precisa ir no restaurante, ou se for pedir alguma comida, pedir só a salada, né? Vou comer só a salada crua? Não, tem essas opções. Então, às vezes, se é um restaurante que é refeição mesmo, comida, foge um pouquinho das massas, pizza principalmente, né? Se for sempre, você ficar comendo sempre a pizza no fim de semana, como eu falei, isso se torna um hábito. Então pede uma coisa diferente, porque a pizza ela é mais a massa, que tem farinha ali, muita farinha, a não ser que seja uma coisa que você esteja matando uma vontade de comer pizza. Mas se você tem a opção e você não quer sair da sua rotina, a pizza não é uma coisa tão legal, porque você tem pouca proteína, né? Você tem o queijo ali, tem coisas que tem muito queijo, mas você também tem muita gordura. Então você tem a proporção ali de proteína para o tanto de massa de carboidrato que tem é muito diferente. Então sempre prefira essas opções. O próprio hambúrguer, o espetinho, a comida japonesa, desde que você não exagere nas porções que tem mais arroz, né? Então o peixe cru mesmo. São opções legais para você fazer de exceção quando você não quer sair muito da sua rotina de alimentação mais saudável. E outra coisa também, tem gente que tem essa ideia de que eu vou sair para fazer uma exceção, né? Vou comer alguma coisa diferente, vou num evento, vou num aniversário, não sei, alguma coisa diferente. Eu nem vou comer, vou sair de casa, vou passar o dia inteiro sem comer para chegar lá, eu comer tudo que eu ver pela frente para compensar. E isso é bem ruim, né? Quando você sai de casa já com fome, a chance de você chegar lá e realmente comer mais do que você comeria se tivesse se alimentado é muito grande. Então, às vezes, você acaba comendo coisas que você nem gosta tanto, porque você está morrendo de fome. Então, a primeira coisa que você vê pela frente, que te oferecerem, você vai comer. Então, essa ideia aí é errada. Não façam isso, de sair já com o estômago vazio, passar o dia inteiro sem comer, porque sabe que vai chegar lá e você vai comer tudo que você vê pela frente. Já fiz muito isso. Pois eu também já fiz muito isso. Eu achava que tava arrasando, né? Não vou comer, aí chegar lá, saía passando mal de tanto comer. Porque realmente comer tudo que vê pela frente. E agora, quando eu sei que eu vou sair pra comer alguma coisa assim, eu já... Lógico que eu não vou comer exatamente antes de sair, né? Mas assim, esteja alimentado, não vá morrendo de fome, porque a chance de você comer mais é muito maior, tá? Quinta forma. Um dos grandes problemas também que eu vejo do final de semana é que o final de semana é muito associado com bebida alcoólica. Muitas pessoas, muitas mesmo, eu pergunto assim, você consome bebida alcoólica? Eu bebo, mas é só no final de semana, né? Esse é exatamente o problema. A pessoa já acha que consumir bebida alcoólica é uma coisa normal da rotina dela. Então, chegou o final de semana, é o dia de sair para beber. É o dia de tomar uma cerveja em casa. Então, todo final de semana ela já colocou isso como regra, né? Lembra que eu falei que não pode deixar a exceção virar uma regra? Então, é lógico, se você tem algum evento, alguma coisa que você acha legal, você ir lá e consumir bebida alcoólica, legal, você já separa aquele dia para fazer isso. E isso eu costumo fazer muito com os pacientes, né?
Quando a pessoa já fala pra mim, olha, eu bebo bastante, então chega todo final de semana, é praticamente sexta, sábado e domingo, então sábado e domingo. Eu peço pra pessoa fazer um calendário ali pra ela visualizar e ter essa noção, porque muita gente não tem, por incrível que pareça. Ela acha que tá super ok a quantidade de bebida que ela consome. Ah, é só final de semana, eu bebo, sei lá, 3, 4 latinhas no sábado, 3, 4 latinhas no domingo. E ela não percebe que isso se torna até uma dependência mesmo de ter aquilo para ser um final de semana legal, né? Eu já comentei várias vezes aqui que eu tinha muito esse problema de estar nos lugares e por, às vezes, não conseguir me comunicar direito com as pessoas, porque sempre fui uma pessoa mais introvertida, né? Mais tímida. Eu precisava beber para me interagir com as pessoas e hoje eu vejo que isso era bobagem. Eu não faço mais isso, eu só realmente bebo se eu quiser. Se eu achar que aquele dia é legal para eu beber, eu vou beber e até porque isso atrapalha muito os meus objetivos. Então, diminuir muito o consumo de bebida alcoólica. Então, eu peço isso para os pacientes, tentar visualizar, vamos lá, coloca aí no mês quais eventos você tem nesse mês que teria bebida alcoólica. Ah, eu tenho um aniversário para ir, eu tenho, sei lá, X eventos aí que você tem para ir, um show, tenho eventos ali que eu sei que vai ter bebida. Tá, aí desses eventos, qual deles realmente seria uma vontade sua de estar lá e consumir bebida alcoólica? E a gente vai aos poucos eliminando, né, a frequência ali, até a pessoa entender que isso de fato não é uma coisa para ser incluída na rotina. Nenhum nutricionista, né, pelo menos os conscientes, não vão te passar no plano alimentar, beba tanto quantidade de álcool por mês. Ninguém vai fazer isso. O que a pessoa vai fazer, porque isso é uma questão até de saúde, né? Consumo frequente de bebida alcoólica traz vários danos. Então, o que ele vai fazer é olhar ali, fechar com você, pelo menos eu faço isso, né? Fechar ali com você qual a quantidade de bebida que você consome no mês, né? Se é todo final de semana, qual a quantidade também, a frequência e a quantidade. E aí chegar num acordo de, olha, tá demais isso daqui, vamos reduzir? Quais desses eventos para você é mais importante estar lá e estar bebendo? Vamos fazer uma experiência de você sair uma vez e não beber para ver como você se sente? Porque isso acaba sendo também um autoconhecimento, né? Igual foi para mim, de se eu só estou feliz nessa situação quando eu estou bebendo, então tem um problema ali. Não adianta falar que não tem, porque tem, né? Ninguém precisa, é dependente da bebida alcoólica para... Não é normal você ser dependente da bebida alcoólica para estar feliz no ambiente. Você tem que fazer aquilo que realmente você gosta. Então tem que fazer a pessoa enxergar isso. Até a gente chegar num acordo ali de tanto por mês, quais eventos que ela vai fazer isso, e muitas pessoas vão percebendo o quanto isso ajuda nos resultados de emagrecimento, quanto isso ajuda na disposição também, porque às vezes bebe demais, o que acontece? Chega na sexta-feira à noite, sai e bebe muito, aí já ferrou com o final de semana, porque vai dormir tarde, acorda no outro dia. Vocês sabem que ressaca, né, acaba com a gente. A alimentação já fica comprometida, aí chega à noite no sábado já bebe de novo. Então isso para quem quer, aliás, bebida no geral já não é uma coisa legal, ficar consumindo sempre. E isso para quem quer emagrecer é realmente um tiro no pé, porque o seu corpo demora ali 72 horas para se recuperar da bebedeira que você teve, para poder voltar a funcionar tudo normal, os seus hormônios, enfim, o seu metabolismo funcionar normalmente. Você libera várias toxinas também quando você consome a bebida alcoólica e você atrapalha vários processos, inclusive para quem quer ganhar massa muscular, enfim, tem vários comprometimentos quando você consome bebida alcoólica com frequência. Então aí quando a pessoa percebe que isso interfere muito nos objetivos dela, ela mesma começa a diminuir, vai ver que não faz tanta diferença. E quando ela não consegue, aí já é uma relação
totalmente de dependência, que aí tem que alertar e até pedir para a pessoa procurar uma ajuda psicológica, porque você não pode ser dependente da bebida para estar feliz, né? Para estar bem no ambiente. Enfim, não tornar a bebida alcoólica um hábito. Então, na verdade, a quinta forma que eu falei aqui, né, e não falei o nome, limite as bebidas alcoólicas para eventos específicos, que foi o que eu acabei de falar. Faz um calendário, vê ali no mês quais as situações que você vai estar exposto à bebida, quais vale a pena você beber, diminui quantidade, e você vai ver que vai melhorar muito os seus resultados, tá? Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Alguém tem esse problema aí de não conseguir se controlar na bebida alcoólica? Já teve paciente que às vezes não, eu sempre peço para fazer o registro alimentar, né? E aí eu falo para registrar, inclusive quando você sai para beber, as bebidas, porque isso faz parte também, né, da sua alimentação, porque isso interfere. E a pessoa não coloca. E aí você vê que a pessoa não tem evolução ali nos resultados, enfim. Quando você vai investigar, e muitas delas não têm essa noção de que a bebida alcoólica atrapalha porque ela é muito, além de trazer danos para a saúde, como eu falei, ela é muito calórica, né? Muito calórica. Muito mesmo. Então, uma cervejinha ali que você toma, é como se você estivesse comendo um pão. Então, pensa que tem pessoas que bebem 6, 7 latinhas de cerveja por vez, mais as outras coisas, né? Então, às vezes bebe uma outra bebida destilada, ou tá comendo petisco, tá comendo churrasco, né? E sempre acaba comendo um pouquinho mais. E aí ferrou com tudo, porque... E aí a pessoa não comenta isso, né? Ela acha que tá tudo bem. E aí quando você vai investigar, a pessoa consome muita bebida alcoólica, é o que acaba atrapalhando muito os resultados dela. É o que a Jéssica falou. Uma taça de vinho é muito triste pra quem tomava garrafa. Eu sei que porque eu também gosto muito de vinho, tá? Muito mesmo. Inclusive eu tô com uma garrafa fechada há muito tempo, porque eu quero ficar até pelo menos junho sem beber nada de bebida alcoólica e a garrafa tá aí guardada. Mas que é uma tristezinha, porque quem gosta principalmente de vinho, né, quer apreciar ali o vinho. E uma garrafa de vinho, por mais que o vinho ele seja, se for o vinho seco, ele ainda é melhor do que o vinho tinto suave, né, porque o tinto suave tem açúcar. Mas mesmo assim, o valor o teor alcoólico interfere porque a caloria ela vem do álcool também. Então, além do açúcar que tem, se for o vinho doce, a caloria do açúcar tem a caloria do álcool, que são 7 calorias por grama. Então, você acaba tendo um consumo muito grande ali energético. Mas realmente temos que pensar nisso mesmo. Quantas vezes sair e por estarem todos bebendo, eu acabo bebendo. Eu já fiz muito isso e por isso que eu resolvi ter esse autoconhecimento aí. Porque eu percebia que muitas vezes eu nem queria. Que nem eu falei, eu gosto muito de vinho. Mas às vezes eu gosto de, em casa mesmo, pegar uma tacinha e tomar. Ou então mesmo quando eu tô entre amigos, tomar aquela taça porque eu gosto mesmo do sabor do vinho. Mas eu percebi que em muitas situações eu estava fazendo aquilo para fazer parte do ambiente, né? E aí eu ficava me questionando, mas será que eu sou legal mesmo? Ou as pessoas gostam de mim porque eu fico mais legal quando eu bebo? Né? Então, não, as pessoas têm que gostar de mim pelo que eu sou, não o que eu sou quando eu bebo. Então foi muito bom isso pra mim, foi uma experiência ótima. Fiquei, acho que 3 meses sem beber nada, eu acho que foi isso. Acho que foi o máximo que eu consegui. Aí depois no final do ano eu fiquei até o final do ano eu voltei. Na verdade só na virada do ano bebi também. E depois, aí a partir de janeiro,
Foi aí só em março que eu tive a formatura do meu namorado, que aí eu abri mão, porque já era um evento que eu tava esperando. Mas agora eu me programei até junho de ficar sem, e melhorou muito pra mim também. Eu falei numa outra live que eu fiz que meu resultado em relação à gordura abdominal, eu tive muito resultado, porque realmente a bebida alcoólica interfere bastante por ser muito calórica. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Bom, então vou encerrar aqui a live. Foi muito bom estar com vocês. Acho ótimo quando vocês participam. Acho ótimo, gosto muito de conversar aqui com vocês. E até terça-feira na próxima live. Sempre agora 2 lives por semana, terça e quinta. Vou pensar num tema legal para trazer. Certo? Um beijo para todos. E bom final de semana. Então, a partir de agora, quem não viu a live aí desde o início, assiste de novo, para você entender um pouquinho mais sobre por que o final de semana atrapalha tanto os seus resultados, tá bom? Um beijo e até a próxima!